Olá, bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Descansaram bastante? Espero que sim. Então, agora inicia-se a semana do dia 11, né? Nossa aula de hoje é a aula de português. Lembrando que eu vou dar a aula hoje de português, vocês vão ter a semana inteirinha para realizar essas atividades. E a Pro vai passar a correção na próxima segunda-feira, ok, crianças? Então, nesta unidade que nós estamos estudando, no capítulo 1, nós começamos aprendendo com os jogos, né? Então, aqui, logo na página 40, tem o cardápio de jogos do jogo Ludo. Página 41 fala do Banco Imobiliário, que nós lemos a sinopse, né, do Banco Imobiliário, e vocês exploraram o texto, ok? E seguiu essa unidade sobre os jogos, né? Aí, nós tivemos também de palavra em palavra o uso de ociosa, na página 46, né? E na página 49 nós aprendemos sobre os pronomes pessoais. Pois bem, e agora nós vamos para a página 52, exercitando, né? Então aqui, olha, exercício 1. Além do Banco Imobiliário Júnior, outro jogo de nome diferente chamou a atenção dos amigos, o Dixit. Veja a sinopse desse jogo no cardápio de jogos. Então, aqui no cardápio de jogos está a sinopse do Dixit. Não sei se vocês já conhecem esse jogo, né? É um jogo muito gostoso, muito interessante. E assim, a Pro não tem ele, mas eu baixei. É um vídeo que fala sobre como joga ele, né? E é um jogo muito interessante, ele trabalha muito com palavras, né? Então, assim, a Pro vai estar fazendo a leitura para vocês do Dixit, que está aqui na apostila, e depois da página 53 a página 56, são questões que vocês vão responder referente à sinopse do Dixit. Tá? Então, vamos ler a sinopse? Dixit é um jogo para quem ama artes, especialmente a arte de criar imagens poéticas e descobrir melhores palavras para descrevê-las. O jogo da Galápagos Jogos é composto por uma série de cartas com desenhos de personagens em situações incomuns e cenários fantasiosos. Cabe ao narrador da vez escolher uma das cartas que receber e tentar descrevê-la com uma só palavra. Então, no jogo tem um narrador, né? E vai caber aos demais jogadores descrever com uma só palavra a carta que o narrador tirou, ok? Então, a coloca virada para baixo sobre a mesa. Os outros jogadores devem escolher entre as suas cartas a que eles acharem mais parecida com a do narrador e a descartá-la do mesmo modo. Depois de embaralhadas, as cartas são viradas para cima e todos votam na que imaginam ser a do narrador. É proibido ser óbvio, ou seja, se a descrição do narrador permitir que todos adivinhem facilmente a carta escolhida, ele não ganha pontos, o narrador não ganha pontos. Por outro lado, se ninguém for capaz de adivinhar, ele também não pontua, ok? Ganha um ponto a pessoa que descartar a carta mais parecida com a do narrador, fazendo os outros pensarem
que a dela é, na verdade, a que foi descrita por ele. Ele quem? O narrador. A cada ponto feito se anda uma casa, e o tabuleiro é um jardim em que os peões, que são coelhinhos, pulam de pedra em pedra. Quem chegar ao fim do percurso primeiro ganha o jogo. Então, para quem não conhece o Dixit, neste link que a Pro vai colocar, que estão explicando sobre o Dixit, lá fala. Então, o narrador, ele vai escolher uma carta, né? São cartas com variados desenhos, variadas imagens. E esse narrador vai olhar para essa carta que ele escolheu e para ela, ele vai ver qual palavra que ele pode descrever essa carta. Não sendo muito óbvio para que todos não percebam logo de cara de que carta ele está falando, e também não fazendo uma palavra tão difícil que não seja capaz de ninguém nem tentar descobrir o que seja. Então ele escolheu aquela cartinha. Aí, por exemplo, ele olha para aquela cartinha. Aí ele olhou aquela imagem e ele falou a palavra... Vamos lá. Fantasia. Fantasia. Desculpa, fantasia. Então, todos vão olhar, todos os jogadores vão olhar na carta deles e ver qual desenho que eles acham que também está naquela carta ali, está relacionado com fantasia. E daí por diante vai seguir o jogo. Se os jogadores, na hora que apresentarem a carta na mesa, junto pro narrador, né? E o narrador vai apresentar na mesa, aí vocês vão estar sabendo qual é a cartinha de vocês, né? Cada um sabe qual é a sua cartinha. E aí vocês vão enumerar ela, dizendo, eu acho que essa daqui é a carta da fantasia que o narrador separou. Então, eu vou lá e ponho o meu número, os cartõezinhos com o número em cima para dizer. E assim, nesse vídeo está explicando certinho como é o jogo, tá? É um jogo muito interessante e quando nós voltarmos na aula vai ser muito legal se a gente puder jogar esse jogo, ok? Então, da questão 1 do cardápio de jogos dessa sinopse, vocês vão responder a alternativa A, B, C, D, E, F, G e a H, né? Então, na alternativa A está perguntando o seguinte: de acordo com a leitura do texto, quais são as principais ações dos jogadores do Dixit? Tá? Então, vocês vão olhar aqui na sinopse e vão dizer quais são as principais ações, o que eles têm que fazer, entendeu? As principais ações dos jogadores. Na B, que habilidade você considera importante para conseguir vencer esse jogo? Opa! Aqui está falando que o jogo ele é para quem ama artes, especialmente a arte de criar o quê? Imagens poéticas e descobrir o quê? Melhores palavras para descrevê-las. Então, aqui na B está dizendo que habilidade você considera importante para conseguir vencer esse jogo. Está a resposta aqui. É saber calcular rapidamente ou conhecer muitas palavras? Muito fácil, é só assinalar com X a resposta correta. Alternativa C. Retire do texto o nome do fabricante do jogo. Então, no texto está o nome do fabricante do jogo. Você vai ler o texto, a sinopse, e lá está o nome do fabricante do jogo, tá? Lembrando que essa palavra, o nome do fabricante do jogo, ela está escrita com a inicial maiúscula na frase, ok? Muito fácil. Alternativa D. Cite 3 tipos de objetos necessários para jogar o Dixit. Então, a alternativa D, vocês vão procurar no texto as informações para dar
os 3 tipos de objetos necessários. Também vocês vão procurar no texto. Aqui no texto vocês vão ver se está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto parágrafo. São 4 parágrafos, vocês vão ler e vocês vão colocar aqui. Alternativa E. Você diria que as histórias criadas durante uma partida do Dixit simulam ações da realidade ou podem acontecer apenas na imaginação? Será que o que está dizendo nesse jogo pode acontecer na realidade ou só na imaginação? Tá? Resposta pessoal. Alternativa F. A sinopse revela que o jogo conta com uma série de cartas com desenhos de personagens em situações incomuns e cenários fantasiosos. Observe algumas cartas do jogo e classifique cada uma delas de acordo com os trechos sublinhados. Então, nós temos 3 cartas aqui. Vocês vão em cada uma delas dizer se essas cartas, aparecem nelas personagens em situações incomuns ou personagens em cenários fantasiosos, e vão escrever abaixo. A questão G. Que critério determina a vitória dos jogadores em Dixit? Então, é possível, né? Vocês encontrar também, é possível não. Vocês vão encontrar aqui na sinopse do jogo, né? Vocês vão encontrar aqui um trecho que fala. Mas é interessante que vocês não copiem como está aqui. Vocês escrevam com as próprias palavras de vocês, ok? Então, vamos para a página 54. Alternativa H. Junte-se a um colega para fazer esta atividade. Observe bem a carta a seguir e pense em uma palavra para descrevê-la. Troque de manual com seu colega e escreva no livro dele a palavra que você imaginou. Depois, destroque os materiais e assinale no seu manual se vocês escolheram palavras iguais ou diferentes para descrever a carta. Então, tem aqui uma carta e tá aqui, palavra escolhida pelo meu amigo para descrever a carta, ok? Aí tem o espacinho em branco para vocês escreverem essa palavra, aí tá escrito assim, meu colega e eu. Duas afirmativas. Escolhemos palavras iguais, escolhemos palavras diferentes, ok? Vocês não estão na sala para estar fazendo essa atividade com os amigos. Ou vocês, como a maioria tem celular, tem o WhatsApp, eu acharia interessante vocês mandarem um recadinho no WhatsApp pro amigo. Ou fazer uma chamada de vídeo com esse amigo, né? Para fazer essa atividade. Aí não tem como vocês trocarem a apostila, mas, por exemplo, o Lucas faz uma chamada para a Natália. Nath, que palavra você colocaria ali? Aí, por exemplo, o Lucas já pensou numa palavra. Uma palavra que o Lucas tenha pensado aqui. Vamos lá. Corajoso. Coragem. Né? Ou alegria. Alegria. Né? Então tá. O Lucas olhou para essa carta aqui, imaginou alegria. Ele vai chamar a Natália, só que ele não vai falar para ela que ele pensou em alegria. E pergunta, Nath, que palavra você escreveria aqui? Que palavra? Aí a Nath vai lá e fala, alegria. Opa, ela falou a mesma palavra. Então, você vai lá e escolhemos palavras iguais, né? Vocês olham a carta. Agora, não vou chamar meu amigo, eu não quero. Então, vocês pensem em uma palavra que vocês poderiam descrever essa carta e pede para um familiar, né? Pede para um familiar também vir aqui escrever para você, tá?
Aí você vai marcar aqui se escolheu igual ao seu familiar, né, a palavra que você tinha escolhido, ou se foi diferente, ok? Bom, exercício 2, página 54. Depois de ler a sinopse, Marina e seus amigos iniciaram uma partida de Dixit. Emília foi a primeira a jogar. Ela usou a palavra corajoso para descrever sua carta. Marque com um X a carta que você acha que é a da Emília. 3. Observe os diálogos entre as crianças e indique nos quadros da página seguinte os nomes de quem desempenha o papel de cada pessoa nas situações apresentadas. Então, a Marina está falando assim para Otávio. Eu disse que a Emília marcaria pontos. Ela foi a única que adivinhou a carta que descrevi. Aí a Emília faz uma pergunta para o Urbano. Tenho certeza de que o Otávio vai inventar uma palavra que ninguém conhece. Ele já deu alguma dica? Aí nós vamos para a página 55. Então, aqui está pedindo, né, para observar os diálogos e nos quadros seguintes, os nomes de quem desempenha o papel de cada situação apresentada. Então, aqui o primeiro diálogo entre o Otávio e a Marina primeira, segunda e terceira pessoa. Quem é a primeira pessoa desse diálogo? Quem é a segunda pessoa e quem é a terceira pessoa? Igualmente do diálogo da Emília com o Urbano. Ah, Pro, como que eu vou saber quem é a primeira, a segunda, a terceira pessoa? Então, vocês voltam lá para a página 50, que na página 50, tem aqui, ó, logo no início da página 50, quando nos comunicamos por meio da fala ou da escrita, podemos fazer referência a 3 diferentes pessoas, chamadas de pessoas do discurso. Então, aqui tá dizendo quem é a primeira pessoa, quem é a segunda pessoa e quem é a terceira pessoa, ok? Questão número 4. Substitua os pronomes do caso reto em terceira pessoa pelos pronomes oblíquos correspondentes. Se necessário, consulte a tabela da página 51. Então, está grifado aqui os pronomes do caso reto, tá em negrito, né? E vocês vão trocar eles por pronomes oblíquos correspondentes, né? Na página 51, nós aprendemos tem um quadro com os pronomes pessoais do caso reto ou do caso oblíquo, tá? Tem no singular e no plural, mas aqui não está dizendo singular e plural, vocês vão ver e trocar. Pedi a ela que me emprestasse o jogo. Ela. Que pronome você vai trocar pelo pronome do caso oblíquo. Amei aquele vestido e acabei comprando ele junto com um casaco. Ele. Vai lá na tabelinha, se não souber, e vai ver o ele no pronome oblíquo. Trouxe flores e coloquei elas em um vaso. Da mesma forma. Ah, Pro, não sei. Procura aqui na tabelinha da página 51. Tá? Aí, questão número 5. Observe os comentários feitos pela turma e sublinhe os pronomes utilizados nas falas. Depois, passe as frases para o plural, modificando adequadamente os pronomes. Então, pronome também está grifado. Então, aqui, o Otávio está dizendo, eu não consigo me concentrar na jogada. Você vai passar essa frase para o plural. Aí, vem aqui o Massaru. Ela jogou errado e acabou prejudicando a si mesma. Passa essa frase para o plural. Depois vem a Emília. Ele não tem a menor chance de ganhar. E por último, a Marina diz, eu já escolhi a próxima carta que descreverei. Então, essas 4 frases são para passar para o plural.
Exercício 6. Emília estava organizando sua casa de bonecas de 2 andares. Observe a imagem e complete a frase com as palavras que terminam em oso, que nós já estudamos, e osa ou osa. Leia os significados dentro dos parênteses para saber qual adjetivo usar. Alternativa A, Emília é muito, aí tem espaço, com sua casa de bonecas. Então, tem capricho. Qual que é o adjetivo? Você vai escrever nesse espaço, nesse tracinho em branco. B, no quarto que fica no 2º andar da casinha, há uma, tem o espaço, penteadeira com espelho, vírgula, em frente, a qual suas bonecas se arrumam para ficarem lindas e... mais um tracinho. Então, entre parênteses, com graça, barra, com cheiro bom. C, o 1º andar é muito, espaço, ponto. Lá tem, mais um espaço, sofá onde suas bonecas sentam para colocar a conversa em dia. Entre parênteses, que tem charme, que tem muito espaço. Ok? Lembrando que os adjetivos com essas terminações oso e osa, a última sílaba tem som de Z, porém se escreve com S, ok? Então, referente ao jogo Dixit, são as perguntas, né, as questões da página 52 à página 56. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, conhecendo as regras do jogo. Aqui nós vamos voltar a falar sobre o Banco Imobiliário Júnior, que vocês já leram a sinopse, né, na página 41 e exploraram o texto, ok? Então, na escola também tem o jogo, né, Banco Imobiliário, tem lá na sala da recreação, esse já é um jogo conhecido por vocês. Então, nós vamos fazer as atividades a respeito do jogo Banco Imobiliário Júnior, da página 57 até o exercício 12 da página 63, ok? Então, vamos lá. Capítulo 2, conhecendo as regras do jogo. Marina e Otávio resolveram jogar mais uma partida de Banco Imobiliário Júnior. Em determinado momento, Marina caiu na casa chamada Detenção. Mas como tinha a carta Sorte, que lhe concedia um habeas corpus, ela saiu rápido da situação. Era a primeira vez que aquela carta aparecia no jogo, por isso Otávio ficou meio confuso quanto à função dela. Para acabar com a dúvida, a atendente da casa de jogos sugeriu que conferissem as regras do manual de instruções. Aí aqui do lado tem o glossário. O que é um habeas corpus? Habeas corpus é o documento, né, o nome do documento que garante o direito de sair da prisão. Aí nós vamos lá para a questão número 1. Na sua opinião, a atendente deu uma boa sugestão? Por quê? O que vocês acham, né? Se essa atendente do jogo ajudou a Marina, né? Deu uma boa indicação ou não? Vocês vão responder aí a resposta pessoal. 2. Quais informações você acredita haver em um manual de instruções do jogo? Aí aqui nós temos o objetivo do jogo, preço do jogo, funções das peças, nome do criador do jogo, partes do tabuleiro, nome do dono do jogo, quantidade de jogadores, nome da loja em que o jogo foi comprado. Então, quais dessas instruções, essas informações, vocês acham que contém em um manual de instrução de um jogo? Ok? Vocês vão assinalar com um X. 3. Você considera a leitura de manuais de instruções de jogos importante para compreender as regras? Por quê? Resposta pessoal também. Se vocês acham importante ler as instruções do jogo, ok? 4. Mesmo conhecendo bem um jogo, as pessoas podem manter o manual de instruções dele para sempre por perto. Dê exemplos
de situações em que as informações presentes neles podem ajudar os jogadores. Resposta pessoal. Então, quais situações em que as informações podem ajudar, né? Aquele determinado jogador. Aí é resposta pessoal também. Além dos jogos, que outros produtos podem vir acompanhados de manual de instruções? Então, temos aqui videogame, boneca, livro, tablet, notebook, celular, iPod e o HQ. Então, quais desses produtos eles acompanham o manual de instruções? Questão número 6. Observe as suas respostas à atividade 5. Por que alguns produtos necessitam de manual de instruções e outros não? Então, aqui também é uma resposta pessoal. Porque alguns produtos necessitam de manual de instruções e outros não, tá? Uma resposta pessoal. Bom, crianças, veja a seguir o manual de instruções do Banco Imobiliário Júnior que a atendente entregou às crianças. Então, aqui é hora da leitura. Para quem nunca viu um manual de instrução de um determinado produto, de um jogo, de um celular, então, aqui nós temos aqui, Manual de Instruções Banco Imobiliário Júnior. Leia antes de jogar. Conteúdo da caixa, tá? Então, aqui tá o conteúdo da caixa. Um tabuleiro, 24 títulos de posse, 32 cartões de sorte ou revés, 380 notas, 50 casas, 2 dados, 6 peões e um manual de instruções. Então, tem os tópicos a seguir. Fala do objetivo. Qual que é o objetivo do jogo? Conquistar a maior fortuna do jogo, sendo o único jogador a não ir à falência. Tá? Esse aqui é o objetivo do Banco Imobiliário Júnior. Como que eu faço a preparação? Como que eu vou separar o jogo, preparar para iniciar? Então, 2, preparação. Em uma superfície plana, abra o tabuleiro. Cada jogador deve escolher o peão de sua preferência e posicioná-lo na casa de início. Coloque as cartas sorte ou revés já embaralhadas no espaço indicado no tabuleiro. Escolha um dos jogadores para ser o banqueiro, que será o responsável por pagamentos e recebimentos do banco, entrega de títulos de posse e de casas. Caso o banqueiro esteja jogando, ele não deve misturar o seu dinheiro com o do banco. O banqueiro deve distribuir para cada jogador no início do jogo a seguinte quantia: 8 notas de R$1.000, 10 notas de 5.000, 10 notas de 10.000, 8 notas de 50.000, 6 notas de 100.000, 2 notas de 200.000, 2 notas de 500. As demais notas devem ficar no banco. 3. Iniciando o jogo. Quem tirar o maior número nos dados começa o jogo, seguido pelo jogador à esquerda e assim por diante. O primeiro jogador lança os dados novamente, avança o número de casas da soma dos 2 dados e cumpre o que indica na casa. Caso um jogador tire números iguais nos dados, ele pode movimentar o seu peão novamente. Mas cuidado, caso tire números iguais 3 vezes seguidas, o apressadinho vai para a detenção. Se atenta a essa regra aqui, hein? Não comemora muito você tirar dado os números iguais para você jogar outra vez, porque se você for um sortudo e tirar 3 vezes números iguais, ó, detenção, tá? 4. Movimentação dos peões. Ao cair em uma propriedade ou companhia sem dono, você pode comprá-la pelo preço indicado no tabuleiro. Pague ao banqueiro que fará a entrega do título de posse. 5. Casa de início.
Sempre que seu peão passar ou parar na casa de início, receba o prolabore, um pagamento pelos serviços prestados no valor de 200 mil. Não deixe de lembrar o banqueiro de pagá-lo, pois se você não pegar o seu dinheiro até o final da sua jogada, não poderá recuperá-lo depois. 6. Sorte ou revés. Ao parar em uma casa sorte ou revés, sorteie uma carta de um desses montes e cumpra o que ela indica. Em seguida, devolva a carta para o final da pilha, exceto quando tirar a carta habeas corpus ou a carta compra livre, que podem ser utilizadas no momento que desejar. A carta habeas corpus permite que você saia da detenção sem precisar tirar uma dupla nos dados ou pagar fiança. Você pode utilizar essa carta ou vendê-la a outro jogador. 7. Detenção. Existem 3 formas de ir para o chilindró. Tirando 2 números iguais nos dados por 3 vezes, que já foi falado ali, né? Caindo na casa, entre no camburão e vá para a detenção, que também não é legal cair nessa casa, hein? E tirando a carta, entre no camburão e vá para a detenção. Olha só, 3 momentos que você pode ir para a detenção. Então, não vai ser muito legal cair nessas casas. Se acontecer uma dessas situações, mova o seu peão até a casa detenção, sem receber o prolabore da casa início, e fique até 3 rodadas sem jogar. Olha só, além de cair nessas casas que não são nada legais, o jogador ainda vai ficar 3 rodadas sem jogar. Não caia nessa casa, hein? Fique esperto. Mas fique tranquilo, você pode se livrar dessa antes disso. Há 3 formas de sair da detenção. Tirando uma dupla nos dados, né? Números iguais, 6 e 6, 5 e 5, e assim por diante. Pagando 50 mil de fiança na terceira rodada. Após a terceira tentativa de sortear uma dupla nos dados e não conseguir, e utilizando a carta habeas corpus, ok? Se o seu peão parar na casa de detenção, não há com o que se preocupar, pois ele estará apenas fazendo uma visitinha. 8. Títulos de posse. O Banco Imobiliário Júnior conta com 2 tipos de título de posse, que podem ser comprados e fazer você ganhar muito dinheiro. Os de propriedade e os de companhias. Glossário. O que é uma fiança? Alguém já sabe o que é uma fiança? É a quantia que uma pessoa julgada por um crime paga ao juiz para poder cumprir a punição ou pena em liberdade. Isto é fiança. Sequência, página 60, o 9º tópico, propriedades. As propriedades são ruas, praças ou bairros que podem ser comprados sempre que você cair em uma casa destas, caso ela não tenha dono. Como proprietário, você deverá cobrar o aluguel dos jogadores que pararem em sua propriedade. Este valor está indicado no título de posse. Caso pare na propriedade de outro jogador, será você quem deverá pagar o aluguel. 10. Companhias. As companhias são empresas de diferentes ramos que podem proporcionar muito lucro ao seu proprietário. São 6 companhias: Força e Luz, Água e Saneamento, petrolífera, mineração, créditos de carbono e empresas.com. Caso você seja proprietário de uma companhia de aluguel, caso você seja proprietário de uma companhia e alguém pare em sua propriedade, multiplique o número que a pessoa tirou nos dados pela quantia indicada no título de posse. Você não poderá construir casas ou hotéis em uma companhia, mas quando for proprietário de todas as companhias, o valor da taxa será o dobro indicado nas cartas. 11. Casas, hotéis e shoppings. As propriedades do jogo são divididas em grupos de cores e também em grupos de símbolos, indicados no tabuleiro e nos títulos de posse. Quando conseguir ter todas as propriedades do mesmo grupo de cores, você terá direito a construir imóveis sempre na sua vez de jogar. O valor de compra de cada casa é informado no título de posse. Caso você tenha títulos com o mesmo símbolo,
mas com cores diferentes você também poderá construir imóveis. Em cada propriedade você pode construir uma casa, em seguida um hotel e finalmente um shopping. 12. Está ficando sem dinheiro? Calma, ainda há solução. Se não tiver mais dinheiro, obedeça a seguinte ordem de negociação. Desfaça-se das casas e hotéis de suas propriedades, vendendo-os ao banqueiro pela metade do preço indicado no título de posse. Negocie suas propriedades com outros jogadores ou, caso ninguém tenha interesse, venda o banco pelo preço indicado no tabuleiro. No Banco Imobiliário Júnior, os empréstimos não são permitidos. 13. Falência. Se após vender suas propriedades você não tiver dinheiro para honrar suas dívidas, considere-se falido. Entregue todo o dinheiro que sobrou a quem você deve. Caso ainda falte dinheiro a receber, o credor fica no prejuízo. 14. O que todo mundo quer ser, tanto no jogo como na vida real. O grande milionário. Quem que não quer ser milionário? Então lá, 14. O grande milionário. Quando restar apenas um jogador que não tiver ido à falência, ele se tornará o grande vencedor. Vocês do quarto ano A, escutem bem. Se vocês se tornarem um grande milionário, não esqueçam da Proqueila, tá bom? Chamem a Proqueila e ajudem a Proqueila. Glossário, credor, aquele a quem se deve. Agora, vamos às atividades, hora de explorar o texto. 1. Página 61. O manual de instruções que você conheceu apresenta um conjunto de regras a ser seguidas em um jogo. Otávio achou que, apesar de conter muitas explicações, o texto do manual de instruções não era difícil de ler e, realmente, ajudava os jogadores quando tinham dúvidas. O que você acha que aconteceria se a linguagem do texto do manual fosse difícil e cheia de palavras complicadas? Aqui, hora da pesquisa. Cada manual de instruções tem uma finalidade diferente, já que é escrito para explicar o funcionamento de um determinado objeto. Pesquise outro manual de instruções e traga-o para a escola a fim de que ele auxilie na produção de texto da seção O Autor é Você. Então, depois a Pro vai falar dessa produção de texto, tá? Aí aqui vocês vão estar respondendo com as palavras de vocês o que aconteceria se aqui esse manual aqui, ele está fácil de entender, né? Qualquer um que lê, seja alfabetizado, tá lendo, já tem condições de estar entendendo o que está escrito. E se ele tivesse palavras muito difíceis? Seria palavras complicadas? O que ia acontecer? Tá? Então, é uma resposta pessoal. 2. Quem você acredita ser o responsável pela escrita de um manual de instruções? Tá? Então, quem que é o autor, né? O responsável, tá? Então, vocês também vão estar encontrando no texto, ok? 3. As informações de um manual de instruções são do interesse de quais pessoas? 3 afirmativas. Aquelas que darão o produto como presente a alguém. É interessante? Eu vou dar o presente. É interessante eu saber as informações do manual de instrução? Aquelas que compram o produto para vendê-lo em suas lojas. Tem uma loja, eu compro esse jogo, né? Ou aquelas que utilizarão o produto ao qual o manual de instruções se refere. Ou é interessante para aquela pessoa que já está com o jogo na mão e ela quer jogar, ok? Passa um X na alternativa, na afirmativa correta. 4. Você já leu algum manual de instruções que não fosse de um jogo? Qual? O que você achou desse manual? Resposta pessoal. Pro, ganhei o videogame, veio o manual de inscrição. Pro, ganhei um celular novo, ganhei o iPad, o iPod, não sei. Já viram algum manual? É resposta pessoal. Até a geladeira que a mãe compra, o fogão, vem com manual, tá? Então, algum momento da vida de vocês, eu creio que vocês já viram outros tipos de manual, além de jogos.
5. Ao abrir o folheto com as regras, Marina percebeu que o texto estava organizado em tópicos e que esclarecem como os jogadores devem agir em diferentes momentos do jogo. Em quantos tópicos foram divididas as regras do jogo Banco Imobiliário? Então, vocês vão estar olhando aqui no manual e vão ver em quantos tópicos. O que é um tópico? Partes de um texto separadas por tema. Ok, página 62. Página 62, exercício 6. A distribuição dos tópicos segue a ordem cronológica das ações necessárias para jogar. Isto é, descreve primeiro as ações do início do jogo e depois as ações finais. E depois as ações finais? Se sim, respondam. Se não, também respondam resposta pessoal, né? Vocês vão estar olhando, observando o manual e vão responder. 7. Numere alguns tópicos do manual de instruções, relacionando-os com as informações que podem ser obtidas por meio da leitura. 1. Então, aqui tem 5 afirmativas e aqui tem os 5 quadradinhos que vocês vão ler e ver, relacionar essas informações, ok? Então, 1. Saber quem vence o jogo. 2. Descobrir meios de sair da prisão. 3. Organizar as peças antes de começar a jogar. 4. Entender como os jogadores podem locomover-se pelo tabuleiro. 5. Perceber maneiras diferentes de recuperar dinheiro. Aí nós temos aqui, está sem dinheiro? Está ficando sem dinheiro? Calma, ainda solução. Depois, o grande milionário. Depois, movimentação dos peões. Detenção e preparação. Vocês vão relacionar a essas afirmativas, ok? 8. Dessa vez, Marina será a banqueira do jogo. A. Que funções ela terá que cumprir durante o jogo nessa posição? Tá? Então, no manual tá falando, o banqueiro, qual que é a tarefa do banqueiro. B. Ela poderá jogar como um jogador comum? Qual cuidado ela deve ter? Também está lá no manual do jogo, é só ler e responder. 9. A escolha do jogador que começa a partida é baseada nos números tirados nos dados. Veja nas faces superiores dos dados os números sorteados pelas crianças e circule aquela que será a primeira a jogar de acordo com a regra do manual de instruções. Então, vamos lá ver na face superior, né, dos dados, quantos pontos a Emília fez, quantos pontos o Otávio fez, quantos pontos a Marina e quantos pontos do Massaru. Ok? E vai circular aquela que tirou o maior número de pontos e, portanto, será a primeira do jogo. E a página 63. 10. Anitta encontrou no manual informações indicando ser possível o uso da carta habeas corpus para sair da detenção. Ela estava certa com relação à função dessa carta? Qual dessas afirmativas está correta? Sim, a carta dá ao jogador o direito de sair da detenção, ou não, a carta não dá ao jogador o direito de sair da detenção. 11. Localize e sublinhe no texto o trecho que comprova essa função, a qual deixou os amigos de Anitta em dúvida. Então, vocês vão lá no texto e vão sublinhar, né, o trecho que comprova essa função do habeas corpus, ok? E 11 e última questão, ou 12 e última questão. Depois de algumas rodadas, Otávio e Marina ficaram sem dinheiro e pensaram em vender uma de suas companhias para Urbano e Massaru, ou pedir dinheiro emprestado ao banco, representado por Emília. De acordo com o manual de instruções, qual dessas ideias é permitida e proibida? Ok? Então, até a página 63, exercício 12. Aí aqui fala, né, nessa hora da pesquisa, sobre a produção do texto, o autor é você. Pois bem, esse autor é você aqui, você e seus amigos escreverão junto o manual de instruções do jogo Inventando Histórias. É aquele jogo que vocês fizeram, tá? A história, né? E que vocês recortaram as cartinhas, ok? Então, essa atividade aqui, nós vamos deixar para fazer
quando nós voltarmos para a escola, tá? Quando nós voltarmos para a escola, a Pro vai dar uma retomada em tudo que foi feito, né, nesses dias que está sendo gravado o vídeo, e nós vamos pegar aquela sinopse, né, aquela história, inventando histórias que vocês fizeram, nós vamos passar ela para o caderno de vocês, e a partir daí, nós vamos juntos, né, em conjunto, a sala toda, fazer o manual de instruções. Né? Independente de cada uma história, nós vamos fazer o manual de instruções. Então, essa atividade, que é O Autor é Você, páginas 63 e 64, nós vamos fazer em sala de aula. Bom, crianças, então hoje é sobre o jogo Dixit, né? Que vocês vão responder, ler a sinopse e responder as questões. Sobre o jogo Banco Imobiliário Júnior, manual de instruções. Não está difícil, é muito fácil, tá? E assim, uma coisa a Pro vai falar para vocês. Eu sei que é muito diferente fazer lição em casa, tá? Para as crianças que estudam meio período, estava acostumado, dar uma 5h40 na escola e tinha de manhã, acordava com tranquilidade, ou de noite mesmo, quando chegava da escola, fazia lição de casa e tinha aquele tempo. Agora tem as crianças que o papai e a mamãe trabalham, os dois, e já vinha cedo para a escola, para recreação. Lá na recreação vocês tinham tempo de brincar, um tempo para descansar, um tempo para fazer a lição de casa. Pois bem, então, tanta situação de quem estuda meio período e quem fica o dia inteiro na escola no integral, tem que se adequar às atividades de casa. Vocês já são grandinhos, tá? Vocês já sabem da responsabilidade que vocês têm de estudar. Eu não tive problema com vocês em sala de aula, tá? Quando a Pro estava dando as lições, eu falava, vamos fazer da página 10 à página 15. Vocês me pediam, não, Pro, a gente não pode fazer até a 20? Vocês sempre tiveram interesse de fazer mais do que a Pro passava, tá? Não tive problema com preguiça na sala de aula, vocês não reclamavam do conteúdo, vocês sempre fizeram tudo direitinho, já elogiei vocês pro pai de vocês, porque é uma série que tá sempre pedindo mais, são crianças interessadas, inteligentes, participativas, ok? Então eu quero que vocês continuem com essa garra em casa. Eu não quero, crianças, reclamação de pai e de mãe, ou comentar, mas meu filho, olha, tá um sufoco para pôr ele para fazer lição. Nossa, mas eu falo, não, gente, vocês sabem da responsabilidade de vocês. Então, independente de estarem em casa ou não, da 1 às 5h40, o compromisso de vocês é com o material da escola, é com o estudar, é com a apostila, com o colégio fazendo arte. Então, desse tempo, da 1 às 5h40, não tem necessidade de vocês darem trabalho pro pai e pra mãe de vocês, que estão trabalhando muitos em home office, tá? Para eles também está difícil, não está fácil. Então deu 1 hora, já deu tempo de almoçar, a Pro almoçou um pouquinho mais tarde, não tem problema. Terminou, deu o horário da escola, vai pro quarto de vocês, se vocês têm um quarto, lugar tranquilo para fazer as lições, vai pro cantinho que vocês estão acostumados. Acompanhe o vídeo da Pro, vai pondo pausa, vai fazendo a lição. Vocês já sabem ler, vocês entendem a linguagem da apostila. Então, surgiu dúvida, a maioria de vocês tem celular, tá? Eu já tô com o contato salvo de vocês. Surgiu dúvida nesse período de aula do que vocês estão fazendo? Põe pausa no vídeo, vai pro WhatsApp, chama a Pro. Pro, faz um áudio. Pro, olha, eu tô com dúvida na página 62, exercício 8. Aí a Pro vai estar ajudando vocês. Nesse momento, nesse tempo, a Pro tá aqui disponível para ajudar vocês. Não precisa vocês pegarem e gritar, mãe, vem aqui, mãe, eu não tô entendendo aqui. Não, a Pro tá aqui esperando. Passa um WhatsApp, passa em áudio. Assim eu mato a saudade, eu sou a voz de vocês e ajudo vocês, ok? Então, crianças, boas atividades. A correção, como a Pro falou no início do vídeo, eu vou mandar na segunda-feira. Mas se vocês terminarem antes, vão me passando. Quer tirar dúvida? Chama a Pro no WhatsApp, ok? Boas atividades. Até amanhã.